Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Nosso episódio de hoje foi não bem uma solicitação, mas ele surgiu a partir de uma conversa com a Ismênia Tupi, que foi minha colega na USP, é minha grande amiga, uma pessoa que admiro muito, uma pessoa por quem eu tenho o maior respeito. E ultimamente, tanto a Ismênia quanto eu estamos bem incomodadas com o rumo que alguns desses protestos estão tomando. Não apenas pelo sequestro da pauta social por setores da extrema-direita, mas também por perceber que muitas das pessoas que protestam não têm a mínima noção sobre como o país funciona. Algumas das reclamações estão sendo dirigidas às autoridades erradas. Alguns dos protestos em si estão sendo encaminhados de uma maneira totalmente anticonstitucional. Não há como dialogar fora do Estado de Direito. Então, por sugestão da Ismênia e também porque já há algum tempo que eu venho tentando verbalizar algumas críticas, eu estou utilizando aqui o cantinho para abordar uma situação que é mais atual. E eu vou começar pedindo a vocês que pensem um pouco sobre o que significa a República. Nós vivemos no Brasil e o Brasil se chama República Federativa do Brasil. Nós somos uma república desde 1889. E não foi uma república fácil, eu já falei sobre isso em outros episódios. O primeiro período, a República Velha, saiu de uma ditadura militar para um antro de negociatas em que o voto era totalmente setorizado, mulheres não votavam. Não era um regime democrático. Depois nós tivemos a ditadura Vargas, tivemos após o Vargas um breve período de democracia, e depois tivemos a ditadura militar de 64, e estamos nesse segundo episódio democrático já desde 1986. Sendo que o nosso primeiro presidente nem sequer foi eleito democraticamente. O primeiro presidente do período democrático, que foi eleito por um colégio eleitoral, não chegou a governar. Nós tivemos o vice no lugar. E para quem não se lembra, Tancredo Neves venceu no colégio eleitoral a Paulo Maluf e por causa do seu falecimento, José Sarney assumiu e ele foi o nosso presidente na primeira gestão desse período democrático. Uma república como a nossa, ela vem da inspiração francesa. E a República Francesa não é só a Revolução, o terror ou as reformas do Bonaparte. A República Francesa, ela está ancorada em uma série de conceitos filosóficos provenientes do iluminismo. Então não é só liberdade, igualdade e fraternidade. Para que se tenha um regime republicano, é necessário que se tenha uma divisão em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. É necessário que cada um desses poderes seja soberano e que eles sejam equivalentes entre si. Um não pode mandar mais do que o outro. E cada um tem suas atribuições bem definidas na Constituição. Uma república se baseia essencialmente em sua Constituição. A Constituição deve ordenar amplos setores da vida civil e política. A nossa Constituição,
é fruto de uma Assembleia Constituinte eleita. Ela foi amplamente discutida e, tirando a medida provisória que foi insertada depois de uma maneira totalmente golpista, todo o resto da nossa Constituição é muito interessante e ela é muito detalhada. É triste ver como a maioria das pessoas que protestam não tem a mínima noção do que está escrito na Constituição. Eu não sei se vocês têm essa referência, mas quando nós que estamos mais perto dos 50 do que dos 40 éramos crianças, havia na escola a matéria de educação moral e cívica, que era produto do regime ditatorial. Era a matéria mais chata e mais terrível. Acho que pior do que isso, só a própria matéria de religião, que algumas escolas insistiam em ter, mesmo nós estando num estado laico. Mas a matéria de educação moral e cívica, tirando todo aquele patriotismo embutido e toda aquela defesa do regime militar, foi importante para a minha geração porque ela ensinava como o Brasil funciona. Hoje, esses conteúdos que deveriam estar diluídos nas matérias de ciências humanas raramente são abordados. Então, é comum que o adolescente ou o jovem, e mesmo pessoas que nem são tão jovens, olhem para o governo e pensem no governo como uma coisa monolítica. Pensem no presidente como se fosse praticamente um príncipe, e não é. Como eu disse, nós seguimos a República Francesa e, nesse caso, as ideias de Montesquieu. Esse Estado tripartite, baseado em 3 poderes, atribui a cada um desses poderes uma função específica. O Executivo governa, o Legislativo produz as leis e o Judiciário vigia o cumprimento das leis. Então você tem administração, legislação e justiça. Esses são os 3 pilares da nossa República. A presidenta não pode, em hipótese alguma, mandar prender ninguém. Ela não pode destituir senadores, ela não pode caçar. Nós vivemos em uma democracia, em um Estado de direito. Se a presidenta pudesse mandar e desmandar à vontade, isso aqui seria uma ditadura. E não é. Então, quando se solicita coisas que são impossíveis, torna-se impossível negociar e o protesto se esvazia por si. Outra coisa totalmente inócua é a cobrança de atribuições que não pertencem ao governo federal. Todos esses protestos de médicos reclamando com a presidenta, e a gente sempre pergunta: quantos hospitais federais existem? O governo federal em si ele não administra hospitais. A maioria dos hospitais que existem pelo Brasil afora ou são de atribuição do governo do estado ou são de atribuição municipal. Então, prefeitos e governadores, além da iniciativa privada, são responsáveis por administrar os hospitais. Eles recebem a verba do governo federal, mas são eles que administram através das comissões de gestão. Então, reclamar e colocar a culpa no governo federal de muito do que está acontecendo por aí, se não é ingenuidade, é muita hipocrisia. Eu iria mais longe. Quando se trata de educação, então, a maioria das pessoas de fato não sabe como esse país funciona. A atribuição do governo federal está no ensino superior. A maior parte das universidades públicas que existem pelo Brasil são federais. Existem algumas estaduais, mas são muito poucas em relação ao número de federais que existem. Existem alguns colégios técnicos que são da atribuição do governo federal, mas a grande maioria do ensino fundamental no país é de atribuição estadual. Então, as delegacias de ensino,
obedecem ao governo de cada estado. E isso deveria ficar claro aqui em São Paulo, porque nós temos, depois de um sequestro do poder executivo pelo PSDB por mais de uma década, nós temos o perfeito desmonte do ensino fundamental. Primeiro teve a progressão continuada, que significa que você não é reprovado nunca, você entra no primeiro ano, na primeira série, e vai até o 9º ano sem reprovação, sem qualquer avaliação decente. E aí você faz uma prova e de repente se percebe que você não aprendeu nada e você vai repetindo o 9º ano e repetindo o 9º ano até que alguém te dê um empurrão e te passe para o ensino médio. Fora isso, recentemente o seu Geraldo Alckmin simplesmente aboliu as matérias de História, Geografia e Ciências da primeira e da segunda série, do primeiro e do segundo ano, o que é uma aberração total. O argumento é que se deve dar prioridade a português e matemática, porque o Brasil faz feio nessas Olimpíadas que são promovidas para fazer número para a ONU. O Brasil vai mal nessas provas, principalmente de matemática, então vamos investir no português e na matemática, e as outras matérias, se der, né, que aprendam depois. Essa, entre outras, né, é uma, na minha modesta opinião, e isso é uma opinião minha e eu respondo por ela, para mim, isso não passa de uma manobra para sabotar o sistema de cotas universitário. Quanto pior for o ensino fundamental, menos chance o aluno de escola pública tem de entrar numa universidade pública. Mas até aí quem sou eu, né? A questão é, se você cobra do governo federal uma atribuição que pertence ao governo estadual ou ao governo municipal, você nunca vai ser atendido. Porque não há como a presidenta atender uma reivindicação que deveria ter sido encaminhada ao governador do estado. Por outro lado, algumas competências que se entrecruzam. Quando você precisa resolver os problemas que surgem, você tem que conversar com todos os envolvidos. E nesse caso, o que eu senti nesses protestos mais recentes é que não há qualquer interesse de quem protesta em dialogar, não há qualquer interesse em resolver os assuntos. Muito do que se pede é impossível de ser realizado em curto e médio prazo. Muito do que se pede é tão abstrato que dificilmente um regime democrático conseguiria, porque o que é o fim da corrupção? O ser humano em si convive com a corrupção desde Roma. Por que o Império Romano caiu, além das invasões bárbaras? Caiu porque chegou um momento em que aquela casta burocrática que geria o Império havia mergulhado tanto nesse antro do poder e do ouro, que a corrupção graçava solta e não havia mais como administrar esse império. Então, o ser humano convive com a corrupção desde tempos históricos. E eu vou mais longe. Fala-se muito no corrupto, porque o político é corrupto, porque a polícia é corrupta, porque juízes e promotores são corruptos. Mas ninguém fala do corruptor. E o corruptor não é só a empreiteira, não é só o banco. O corruptor é qualquer cidadão que se dispõe a ter um benefício ao qual não faz jus. Então, se você dá propina para o guarda para não ser multado, você é um corruptor. Se você dá propina ao cartorário para que o seu processo ande mais rápido, você é um corruptor. E se você dá boas festas para o carteiro, o leiturista e o lixeiro, você também é um corruptor. Porque todos os funcionários públicos, ou de autarquias, ou de prestadoras de serviços ligadas ao setor público,
eles ganham um salário para tratar a todos nós da mesma forma. E se você oferece uma propina para ter um serviço melhor, esse funcionário vai se ver no direito de, no momento em que eu precisar do mesmo serviço, ele vai querer que eu também pague por fora. E quando eu recusar, ele vai retalhar. Ele vai me prejudicar num direito que é meu só porque você é um corrupto e pagou para ele. Então, há muita hipocrisia envolvida na maioria dessas bandeiras. Há muita ingenuidade do pessoal mais jovem que acredita ser portador de algum milagre, né, que vai mudar o mundo sozinho, sem ter plano, sem ter projetos, sem ter qualquer ideia de como se governa ou de como funciona o país. Há também, e nesse ponto eu vou ser bem pragmática, há uma ignorância crassa. E eu recomendo que se leia a Constituição. Se você é daqueles que só consegue funcionar online, entre no site do Senado, vai aparecer o link aí embaixo. A Constituição está lá disponível, logo na tela de entrada, à sua direita, você encontra a Constituição atualizada, você entra e todas as emendas, tudo que já foi votado desde o momento em que ela foi promulgada até hoje está lá disponível para ser lido. Se você é como eu que prefere o papel, desce mais um pouco na tela e vai na livraria do Senado. Lá você vai encontrar várias edições da Constituição. Essa aqui tem atualizações até 2007. O resto a gente vai pegando aqui e ali. Mas a questão é, as publicações do Senado não custam caro, ela está em torno de R$15 e você paga mais o frete, dependendo do lugar do Brasil de onde você estiver solicitando. Você tem também a opção de escrever via carta ou via e-mail ao seu congressista, seja ele deputado ou senador, e solicitar um exemplar. E eles mandam sem custo algum, porque é obrigação deles. Então não há motivo para que você não leia a Constituição. Na Constituição, todas as atribuições do governo federal, estadual, municipal, dos 3 poderes, tudo está aqui. Quais são os nossos direitos enquanto seres humanos, quais são os nossos direitos enquanto cidadãos, como é que o país funciona. Se você tem mais dinheiro para gastar e um interesse maior, você pode adquirir numa livraria qualquer isso aqui, que custa em torno de R$90 e sai a cada ano. Isso aqui é um repertório. E ele tem a Constituição Federal, os códigos principais, a CLT, que é a Consolidação de Leis do Trabalho, estatutos, legislação complementar e súmulas. Tudo o que é atualizado a cada ano na legislação sai num volume. Então, a cada nova votação do Congresso, cada alteração que é feita na legislação ou cada parte da Constituição que é regulamentada ou que é emendada, sai para que você tenha acesso. E eu vou dizer por que eu insisto na leitura da Constituição. Não é apenas para saber como o Brasil funciona, para saber onde e como reclamar, como dialogar, como negociar para que o país melhore. É também para não passar vergonha. Porque recentemente houve toda essa gritaria sobre a PEC 37 e a maioria das pessoas não sabia do que se tratava. As pessoas assistem muito Lei e Ordem e acham que o promotor público é um super-herói ou é alguém que vai consertar o país sozinho. E o promotor público é um acusador e nada mais. Na Constituição, jamais foi dado aos promotores o poder de investigação. Isso é um abuso de autoridade que eles vinham cometendo já há mais de 2 décadas. Escutas clandestinas, ilegais, extrapolação dos seus poderes, invasão das atribuições da polícia, porque é a polícia que investiga, seja ela civil ou federal. O promotor, ele tem que
apresentar o caso à justiça. Ele é um acusador e quem acusa jamais pode investigar, porque o interesse de quem acusa é condenar, não é descobrir a verdade ou não. Deveria ser, quando o promotor investiga, ele deveria ter como horizonte descobrir a verdade e não apenas condenar a pessoa que ele considera culpada. Mas a questão é que nas últimas décadas, e isso qualquer pessoa com o mínimo de senso comum deveria ter percebido, o Ministério Público ganhou uma autoridade midiática. A TV passou a incensar o Ministério Público como se fosse o último reservatório da honra do país. E, no entanto, a maioria desses promotores que se destaca nessas investigações bombásticas, logo depois deixa o Ministério Público e se candidata ao Legislativo e acaba virando deputado, vereador, senador. Por quê? Não há uma única instância da sociedade que seja pura, honesta e acima de qualquer suspeita. Onde o ser humano é deixado livre para ser humano, ele vai implantar tudo aquilo que tem de bom e de ruim. Então, lado a lado com a honestidade, vai se encontrar o crime, sim. E isso acontece em todas as instâncias da administração. Para que isso não aconteça, é necessário que se fiscalize, que se cumpra a lei. Acontece que na nossa divisão de poderes, o poder judiciário é o poder mais ditatorial dos três. Xinga-se tanto por aí a presidenta, execram-se os políticos e ninguém para pensar que o judiciário é uma casta. Que ali é muito mais importante a família ao qual você pertence, ou se você é da Opus Dei ou da maçonaria, do que o seu saber jurídico. Que quando você tem uma agenda política que se sobrepõe à sua função, você tem segundas, terceiras e quartas intenções. Esse é o caso do grande número de promotores aqui no estado de São Paulo que pertencem ao Opus Dei e que conferem ao nosso judiciário um caráter de extrema direita. Não há muitas instâncias progressistas no judiciário, pelo contrário, é um dos poderes mais conservadores da República. Então, esse é o poder que verifica, fiscaliza e tem a atribuição de fazer cumprir a lei. Então não basta que você acredite que o político é corrupto, se você não percebe que o juiz também tem segundas e terceiras intenções. Aí você pergunta, então ninguém presta? Olha, algumas pessoas prestam, outras não, como em qualquer instância da vida. Cabe a você, cidadão, se informar, saber o que está acontecendo, saber como funcionam e acionar as engrenagens da justiça. Cabe a você, que reclama no Facebook por, sabe, tudo. Então, cabe a vocês, ao invés desse alarmismo todo e ao invés dessa bobagem toda, fazer o governo funcionar. Começa fiscalizando, começa indo atrás do seu congressista. Aí você vai dizer, não, mas isso aqui não é os Estados Unidos. Tá, não é. E os Estados Unidos também não são perfeitos. Os Estados Unidos também tem uma das piores repúblicas. Em termos de credibilidade, ela é muito pior que a nossa. Em termos de corrupção, vocês nem imaginam. A maioria dos congressistas e dos juízes norte-americanos são comprados pelas grandes corporações, as pessoas sabem. Então não venha com esse tipo de comparação vazia. Pense, não forme sua opinião por posts apócrifos no Facebook, não forme sua opinião pelo que as grandes corporações de mídia dizem. Procure publicações alternativas, procure se informar.
para que quando você proteste, você tenha no mínimo a chance de ser atendido, para que quando você saia para a rua, você não passe vergonha, e para que quando você atormente os seus amigos com seus posts no Facebook, você não faça a gente corar de vergonha alheia. Eu sei que vocês nunca me viram assim, eu não costumo ser tão militante, eu prefiro me ater aos conceitos históricos e aos momentos históricos. Mas nós estamos vivendo um momento histórico e esse é o momento em que as pessoas têm que ter responsabilidade. Muito do que está sendo feito nas ruas é totalmente irresponsável. Está jogando a nossa situação no colo da pior direita que existe nesse país. Então, cuidado, leia, informe-se, veja o que existe de errado e ajude a consertar, porque reclamar só e esperar que o governo faça tudo é muito fácil. Difícil é você levar a vida com dignidade e honestidade e fazendo da sua vigilância um fator de ajuda e não de confusão. Na próxima semana vamos retomar o ritmo, né? E você pode continuar encaminhando suas perguntas aqui pela seção de comentários ou pelo Facebook. Você manda e eu respondo.